Boa noite a todos. Vamos continuar hoje o capítulo 1. São 2 capítulos sobre esse tema, das penas e gozos terrestres, né? E nós começamos a falar semana passada sobre o conceito de felicidade, a verdadeira felicidade, a verdadeira infelicidade, que não está relacionada às coisas que vivemos externamente, nem o saciamento da matéria, nem o saciamento aqui das ilusões terrenas, mas sim o crescimento constante da nossa força espiritual, das nossas características morais, ampliando a nossa humildade, resiliência, perdão, humildade e fé no nosso Pai, né? E a gente parou na pergunta 927, e eu vou ler para a gente. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Ou seja, né, o supérfluo é dispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Então, o que fala essa pergunta para nós? O que é espiritualidade? O que levaram para a espiritualidade? O que ela nos responde? O supérfluo, a gente consegue até viver sem o supérfluo, né? Mas sem o necessário. Pode haver felicidade àquele que ainda não encontra os seus recursos básicos de sobrevivência. Está tão comum isso no nosso momento terreno. A fome, a miséria, né? Não só no nosso país, mas em todo o planeta. Então, como é que é isso? Como é que a gente pode dizer que a felicidade é só espiritual, se a sobrevivência de muitos irmãos acaba sendo limitada à busca de alimento, ao saciamento das condições básicas para permanecer na Terra? E aí os espíritos nos dizem o seguinte: tudo que nós passamos, mesmo a gente pensando que o homem, na sua ganância, trouxe uma diversidade muito grande, uma diferença muito grande de condições sociais e econômicas para nós, a gente sabe que a falha humana, o egoísmo humano trouxe esse grande buraco entre as classes sociais, mas, independente do homem e das falhas humanas, se o alto nos faz experimentar estas dores, independente do que causou, se nós fazemos parte deste reflexo de dor, o alto permite isto para algum aprendizado. Para que algo dentro de nós seja modificado e para que alguma ação baseada na nossa fé possa modificar esta condição externa. Então, a espiritualidade sempre nos fala que tudo que nós passamos, ela é reflexo do nosso interior. Quando eu modifico o meu interior, o externo se modifica, porque não há mais necessidade das circunstâncias doídas, sofridas que nós passamos, se dentro de nós estamos nos modificando. Mas, no caso das carências extremas, exige destes irmãos, e nós devemos ter passado por isso em outras encarnações, ou ainda passaremos, uma resiliência muito grande. E como fala aqui as próximas perguntas, muitas vezes uma humildade para aceitar formas de trabalho e de aquisição de renda que muitas vezes nós nunca imaginaríamos ter que passar. Ou seja, situações muito extremas às vezes nos levam a buscar saídas que vai nos reinventar, nos transformar em irmãos muito mais humildes do que nós poderíamos imaginar que somos. Então, os espíritos respondem o seguinte:
Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja por sua culpa. Então, só tem a se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Então, no caso, aqueles que levam ao sofrimento da matéria com sua ganância, seu egoísmo, responderão por isto, né? Pela subjugação do irmão, pela humilhação das condições do irmão, estes responderão. Mas, como estávamos dizendo, se há a experiência numa situação tão dolorosa, é para nos trazer alguma transformação, algum aprendizado. Muitas vezes, espíritos de muita luz solicitam estas provas também, para que neste meio, às vezes do sofrimento material, eles possam ser agente de mudança daquela sociedade. Então, muitos missionários também solicitam esta pobreza material, ou muitas vezes as chagas do corpo, para serem agentes de transformação, onde eles estão. Então, depende de nós a modificação das condições que nós estamos passando. E aí, como fazer isso? Como nós temos estudado aqui no curso. A nossa fé, o exercício da nossa transformação, o exercício da consciência de mudança energética que nós temos que ter. Nós somos energia, mesmo o material somos energia. Como estamos vibrando para que os nossos chakras se equilibrem na nossa saúde e para que o entorno que nós sofremos possa ser transformado. Né? 928. Evidentemente, por meio das especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Então, o que é perguntado para os espíritos? Nós trouxemos uma série de talentos para esta vida. Todos nós temos talento. Eu não sirvo para fazer nada. Não, todos temos. Todos temos aptidões, todos temos facilidades, todos temos quesitos que nós desenvolvemos em outras vidas e estão aqui em estado latente. É só a gente começar a trabalhar naquilo. É só despertar aquela capacidade que nós trazemos. Todas as capacidades que nós temos estão aqui na vida terrena? Não. A maior parte dos nossos talentos não está manifestado agora, para que justamente a gente seja direcionado àquilo que lá na espiritualidade programamos fazer. Ou seja, posso ter conhecimento na área médica, na área da ciência física, na área da matemática, eu posso ter habilidades em várias áreas, mesmo sabendo que todo o universo envolve todas as ciências dentro de um contexto único. Mas eu trago ali vários conhecimentos. Nesta encarnação, se eu preciso trabalhar com determinada área, que é a minha prova, a minha experiência, ali eu vou encontrar os meus familiares espirituais, as outras ficam ali, vamos dizer, guardadinhas, sem estarem em expansão, para que aquilo que eu vim fazer seja realizado. Nós mudamos esse percurso muitas vezes. Muitas vezes temos o livre-arbítrio de buscar outras áreas de conhecimento e mudar nossa profissão. Mas quando isso está focado no ganho material, é tão comum nós vermos pais preocupados com o direcionamento dos seus filhos em áreas profissionais, a priori, materialmente favoráveis. Nós vemos direcionamento de casamentos, muitas vezes, para um pretendente abastado. Uma preocupação, como se isso fosse resolver
o que nós temos que passar. O que nós temos que passar não será modificado pelas nossas imposições de vaidade e materialismo. Ou seja, se nesta existência eu precisarei experimentar a vivência da limitação material, eu posso buscar um casamento muito abastado. Mas os reveses vão me levar para que eu experimente o que eu vim para experimentar. Então, essa mudança de direcionamento, como é vista isto para os espíritos? Nós trazemos uma vontade, um desejo, uma vocação. Somos direcionados para outra área, por influência dos parentes, por influência dos amigos, ou pela nossa vaidade, pela nossa ambição. Os espíritos dizem o seguinte: assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhe traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Será que somos felizes fazendo algo que não trouxemos as aptidões, a vontade de desenvolver? Por que a vontade? Porque se nós temos uma proposta numa determinada área profissional, lá em cima, esses caminhos vieram abertos para a gente realizar essa profissão. Se nós modificamos essa profissão para ganhar mais dinheiro em outra área, será que nós vamos encontrar a paz e a felicidade se tudo que a gente veio para produzir, dentro da minha prova de evolução, eu largo toda esta prova, todo esse aprendizado, com medo de não ganhar dinheiro? Eu vou responder por isso. Onde a minha vaidade e o meu orgulho, a minha cobiça, sobrepuseram o caminho que eu vim para trilhar. E é tão relativo, né, as nossas inferências, porque elas são tão momentâneas, tão pontuais. A vida pode trazer tantas mudanças nesse caminho que a gente julga achar seguro materialmente. Então é uma bobagem isso. A gente precisa refletir muito que aquele que faz o que ama, que busca a sua missão verdadeiramente espiritual, ele vai encontrar frutos e retorno daquilo que ele veio fazer. Então a gente vê às vezes os jovens buscando várias profissões, que muitas vezes não estão ouvindo o seu chamado íntimo. Qual é a sua aptidão? Qual é sua vontade? Do que você gosta? Porque se gostar, é o depósito de talentos colocado pela espiritualidade em nós, de forma latente, para seguirmos um caminho aqui. Se fosse colocar para nós tudo aqui na vida encarnada que nós trazemos de conhecimento e experiência, aí sim nós íamos falar, eu gosto de tantas áreas, eu gosto dessa. Bom, então a qual eu mais gosto? Mas a espiritualidade não age assim. A espiritualidade coloca geralmente um direcionamento maior daquilo que nós gostamos ou precisamos fazer. Tá bom? Quando nós escolhemos a profissão, nós temos 16, 17 anos, nós somos muito novos. Mas ao longo da maturidade, nós vamos percebendo o que realmente nós viemos fazer. Tá? Então também, não se culpem se o filho mudou de faculdade ou se vocês eventualmente mudaram. Nós ao longo da vida vamos encontrando o que está sintonizado à nossa atuação na Terra. E não só profissional, mas também eu posso não ter uma atuação profissional e ter um trabalho assistencial ou um trabalho dentro da família, uma ação que gere felicidade e prosperidade ao meu próximo. Não necessariamente um trabalho assalariado, né? Então, novamente, a chaga do orgulho, que nós falamos nos capítulos anteriores, o egoísmo e o orgulho. Quando nós colocamos isso à frente das nossas opções de vida, seja no sentimento do coração, do afeto, do companheirismo, do casamento, seja na profissão, seja em tudo. Se nós não pudermos colocar a nossa verdadeira vontade, colocarmos as ambições sobre ela,
nós teremos sofrimento. Tá bom? 928. Acharíeis, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos? Por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Acho engraçado as perguntas, algumas perguntas são interessantes, né? Por que tamancos? Porque, na época, havia o artesão, né? O artesão que fazia os sapatos. Nós não estávamos numa sociedade industrializada no século XIX. Então, quando esse livro foi escrito, os artesãos faziam as roupas, os sapatos. Então, é justo um homem, filho de nobre, porque ele gosta de um trabalho artesanal, ter que fazer algo que ele seja muito longe da sua condição social? Qual seria o problema disso? Absolutamente nenhum. Mas a espiritualidade nos dá até aqui uma chance. Eles dizem para nós o seguinte: você pode procurar algo, né, ligado ao seu meio. Então, é o que eles respondem. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida que suas faculdades, desde que eles não as aplique às avessas? Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez desse um bom mecânico e etc. Aqui a resposta dos espíritos nos lembra que nós podemos achar áreas dentro das condições que nós temos para o estudo, para a intelectualidade. Mas quando a gente lembra de São Francisco de Assis, que tinha uma vida de muita riqueza e abandona tudo para seguir o caminho do cristianismo e trabalhar por Jesus, a gente vê que mesmo os espíritos nos dando a resposta de que nós podemos achar algo dentro da nossa condição social, todo aquele que está em busca de servir poderia mudar, sim, a sua condição social para buscar aquilo que realmente acredita, né? Mas os espíritos falam em relação às castas aqui, de uma sociedade bastante estratificada do século XIX, onde havia uma distância muito grande entre os artesãos e as classes nobres, que tinham acesso ao letramento. Nem todos escreviam, nem todos faziam habilidades, estudos científicos. Então, a gente tinha um número mínimo de indivíduos que tinham acesso a essa condição social intelectual, né? Então, a gente tem aqui os espíritos dizendo, se é um filho de nobre, que teria condições intelectuais, ele pode buscar algo que ele goste nesta área. Mas eu lembro de São Francisco e eu acho que dá para mudar dá para a gente mudar até as condições de classe social para buscar aquilo que nós amamos, né? Então, aqui eles continuam explicando sobre esta pergunta. 929. Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância. Só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Ou seja, aqueles que sofrem muito pela matéria, pela escassez material, estando ao lado de uma sociedade com recursos ou indivíduos com recursos. Será que nós podemos ampliar esta questão, não só às misérias materiais, mas a tudo que nos cerca, onde nos sentimos limitados, nas condições de saúde, nas condições profissionais, nas condições materiais, nas condições de relacionamento, tudo aquilo que nós sentimos que está longe do nosso acesso. Nós vamos esperar a morte? As perguntas são bem enfáticas, né? A morte no sentido de não ter nenhuma esperança. O Cristo veio para nos trazer o contrário.
O Cristo veio para nos mostrar que tudo é possível àquele que crê. Tudo pode aquele que, junto ao Cristo, coloca sua força e fé. Então, mesmo a pessoa numa condição extrema material, ela tem que buscar forças para uma modificação da sua condição de sofrimento. E muitas vezes nós vemos é que nós nos perdemos no desespero e se atrela a outros comprometimentos, outras dores, e quando nós vemos, nós estamos ali, entre aspas, no fundo do poço, né? Mas sempre haverá uma saída. Aquele que clama pela força de Deus, sempre haverão os guardiões, os irmãos caridosos para estender a mão. Então, a resposta dos Espíritos. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e para si mesmo. Então, aqui é no exemplo da miséria, mas a gente pode levar para tudo. A escassez exige de nós movimento, ação, transformação, que muitas vezes passa por uma transformação moral no quesito humildade. Então, é aquela situação, às vezes eu não tenho um favorecimento profissional, eu preciso, às vezes, me submeter ali temporariamente a uma outra atividade. Eu necessito de ajuda no meu estudo e eu necessariamente preciso me tornar humilde para buscar ajuda em conhecimentos anteriores que eu não estou conseguindo compreender. Então, aqui, o alto nos pede, claro que cada caso é um caso, cada um de nós tem uma condição, tem uma situação, mas uma coisa nós temos igual: a ajuda espiritual. E quando nós não encontramos força para esta mudança, nós precisamos acionar o nosso Cristo interno, a nossa força interna, a nossa centelha sagrada, a gente pode dar o nome que for, mas esta gota de força espiritual para a transformação. Então, se nós temos o alto e temos a força interna, mesmo que ela esteja ali um pouco chateadinha, triste, sofrida, cansada, apagadinha, essa chama, tendo ali uma cutucada, um auxílio do alto, e a nossa boa vontade de confiar nesta luz, ela se torna um clarão infinito, capaz de qualquer transformação. Então, aquela pessoa que sempre está assim, para mim nada dá certo, para mim nada dá certo, minha vida sempre foi muito difícil, nada eu consigo, nada eu consigo. Seja a área que for. Aqui no caso é material, dinheiro, saciamento material. Seja no que for. Vamos fazer uma revisão de como anda a nossa esperança. Como anda esta força que nós carregamos. Como está a minha prece, a minha ligação com Deus, para que esta força se espelhe nesta luz e seja capaz de toda a cura e toda a transformação. Acho que travou lá o Lá celular. caiu. É, só um instantinho.
Pronto, ela voltou. Eu totalmente aqui, fiquei completamente sem conexão. Desculpa. Ficou assim. Caiu a internet. É, Então, quando Jesus mostra aos apóstolos aquela sementinha de mostarda, que é menor que uma ervilha, e diz: se vocês tiverem fé desta forma, tão pequena, vocês são capazes de qualquer coisa. Então, vamos avaliar por que nada está dando certo. Por que as coisas estão tão difíceis? Onde é que a dificuldade está querendo me transformar, né? E aqui no caso material, a necessidade de sermos ali humildes perante o que precisaremos transformar para mudar a situação, tá bom? Então ele diz: nenhuma é perfeitamente feliz, e aqui julguei ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições, sofrimento. Ai, desculpa, não, tá aqui, peraí. Desculpa, eu mudei aqui. Achareis, então, justo que o filho de um homem altamente colocado... já falei essa. Pessoas... É 930, Má. Tá, obrigada, Rô. Numa sociedade, é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deva o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo de sua posição. Entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, porém não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias e outras coisas, independente da vontade deles. Aqui ele está dizendo, mesmo as pessoas que passam por tantos sofrimentos, como às vezes moléstias físicas e materiais, como a gente pode, dentro de uma situação assim, encontrar a solução. E aí a espiritualidade fala para nós que além desta força interna que nós vamos ter que buscar nas nossas dificuldades, quando nós vamos evoluindo, a nossa sociedade vai se transformando. E hoje ainda encontramos uma sociedade baseada no egoísmo, baseada no orgulho, em que as situações de miséria, de dor, de sofrimento, ficam muito exaltadas. Mas numa sociedade evoluída e organizada, essas dificuldades materiais irão sumir, irão desaparecer, porque o homem terá como a caridade e o bem ao próximo a sua maior forma de ação social. E não haverá o egoísmo que traz essa discrepância na diversidade das condições materiais que nós encontramos hoje, tá? Então ele fala, é a lei da solidariedade, né? O humilde achará trabalho, mas a doença quando o impede. Quando há ainda as dificuldades de saúde, nós temos que contar com uma sociedade mais organizada. Estamos a vias de, mas ainda parece que nos encontramos numa sociedade que ainda tem muita dificuldade em partilhar, em cooperar, em agir para a diminuição desta dor. 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as infelizes? O egoísmo do homem, aumentando essa diversidade toda, mas a espiritualidade nos diz o seguinte: vocês estão num planeta ainda de expiação e prova, este livro tem 200 anos, então, nesse momento, o auge, o apogeu da expiação e prova, onde a grande maioria da sociedade se encontra em provas materiais muito difíceis. Quando a sociedade, quando a humanidade passar a ter um desenvolvimento espiritual maior, estas mazelas, essas chagas materiais irão diminuir, irão ser mais discretas. Então, ainda existe um número muito grande de sofrimento ao nosso redor.
por ser um mundo de expiação e prova, né? Então a espiritualidade responde: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Ou seja, a gente acha às vezes que aquele que tem recursos materiais é feliz. Ele está dizendo o seguinte: às vezes a gente acha que é felicidade algo que esconde aflições, como nós já falamos sobre felicidade na aula anterior, né? O sofrimento está por toda parte, entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra um lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e os espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será paraíso terrestre. Então, enquanto nós não tivermos uma transformação moral dentro do coração de cada um de nós, a nossa sociedade ainda refletirá a dor. Então, depende de uma ação coletiva, de uma ação de todos nós, né? 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? É como a gente já falou aqui neste livro algumas vezes. O mal faz muito alarde, né? Os espíritos mais agressivos, os espíritos mais voltados à busca das condições materiais somente, os irmãos que querem trazer, os irmãos que estão buscando a luz para o seu reduto, por insegurança, querem trazer o sofrimento, eles fazem mais alarde. Os bons espíritos são mais serenos. Então não significa que tenha mais espírito sofredor. É que o espírito sofredor, as condições que eles trazem são mais visíveis, vamos dizer assim. As pessoas mais generosas, mais bondosas, a gente vê na nossa sociedade o que está sendo exaltado, por exemplo, o tempo todo, para a gente ter aqui na nossa sociedade, né? As falhas, os comprometimentos. Nós não temos muitas vezes divulgação de tantas ações, de tantas coisas maravilhosas que estão ocorrendo na ciência, nas organizações não governamentais, nas instituições de ensino. A gente não tem acesso a tudo de bom que está acontecendo. É mais apaziguado, é mais calado, enquanto o mal faz um grande alarde. Então, olha o que a espiritualidade responde. Por fraqueza destes, bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderão. Ou seja, quando nós que estamos buscando a luz, quando aqueles que buscam a verdade tiverem mais segurança para imporem a sua verdade, não se sentirem inseguros perante a opinião alheia, perante o juízo social, perante como ele vai se aparentar, se tiver mais firmeza, se os bons tiverem mais firmeza nas suas ações, essa situação se transforma. Ou seja, nós cristãos, nós conseguimos trazer a boa nova para os irmãos que necessitam, ou a gente tem vergonha, a gente se sente inseguro, vai achar que eu sou isso, vai achar que eu sou aquilo, é melhor eu não me meter, é melhor eu não falar. Como está a nossa ação no bem? Estamos escondidos ou estamos proclamando a transformação? Estamos inseguros com medo de errar? Estamos deixando que o mal tome conta por nossa omissão? Como está o seguidor do Cristo? Então, isso é uma pergunta que cabe a cada um de nós, não é? A gente, às vezes, tem uma insegurança de falar ou de censurar, quando a gente tem certeza que aquilo mereceria uma ação. E nós nos calamos. Então, a erva daninha cresce. E é isso que a espiritualidade nos convida. A colocar, a sobrepor a luz sobre as trevas. Inclusive para ajudar esses irmãos, né?
Assim como quase sempre é o homem o causador de sofrimentos materiais, também o será de sofrimentos morais. O homem é responsável por toda a sua dor. E se ele é responsável pelas limitações materiais, como ele não será responsável pelas suas dores morais? O homem é responsável pelo orgulho que carrega, pela vaidade, pela insegurança, pelo medo, pelo julgamento, pela subjugação do outro, pela vaidade, seja intelectual, seja espiritual, seja moral. Nós somos totalmente responsáveis pelas condições morais a que nos encontramos. Então, se hoje a gente sofre ainda com as nossas condições internas, né, se as externas já são responsabilidade nossa, profissional, familiar, material, imagine as internas, de total responsabilidade nossa. Então, por que nós estamos aqui nesse grupo hoje? Em 30 e poucas pessoas, numa segunda-feira, lendo o Evangelho, aqui esse livro sucinta Evangelho, filosofia, mediunidade. Nós estamos buscando aqui juntos entender o que o alto pede para nós, para nossa felicidade. Nós estamos aqui tentando decodificar a bondade de Jesus nos nossos corações, para que estas mazelas que nós trazemos sejam sanadas. Por isso que vocês ficam aqui me aguentando falar, me atrapalho, erro, falo muitas vezes a coisa que vocês já sabem, mas aqui nesse ensaio e erro, nessa tentativa e erro, a gente está junto refletindo sobre o que nos traz dor ainda, sobre o que me impede de buscar a felicidade, mesmo na Terra, que a gente sabe que aqui a felicidade é ilusória. A felicidade, ela é limitada. Nós estudamos isso na aula anterior, na segunda aula anterior. Nossa felicidade aqui é restrita, porque nós estamos em condições materiais. Nosso espírito está aqui apagado, nosso espírito não está expandido, não está tendo suas habilidades em prática. As suas faculdades não estão sendo exercidas, porque nós estamos aqui associados a uma matéria bruta. Estamos enganados pelas paixões ao nosso redor, estamos muito confusos aqui. Por isso nós estamos aqui segunda-feira, e muitos quarta-feira, e vocês fazendo a leitura do Evangelho, o estudo no nosso lar, fazendo o Evangelho no lar, para que a gente consiga, com o auxílio dos passes, com o auxílio dos tratamentos que a gente recebe na casa, transformar essa situação de sofrimento. E nós sofremos somente por causa dos nossos comprometimentos morais. Geralmente o orgulho, como nós dissemos no começo desse capítulo, que a grande chaga que traz as outras chagas, que é a base, é a causa de tudo, é o egoísmo e o orgulho. Então, nós estamos experimentando situações na Terra que vão cutucar as nossas mazelas. Ah, você é orgulhosa? Então você vai tomar conta da escola. Vamos ver como é que você se sai. Ah, você é orgulhosa? Então vamos te colocar numa situação que você vai precisar, entre aspas, atender à autoridade do irmão. Então, não é porque tem uma condição social X ou Y que determina a nossa mazela moral. Todas as nossas mazelas podem estar distribuídas em situações diversas. Cabe a nós, conosco, porque nós sabemos onde nos irrita, e o que nos irrita é a nossa falta. Tudo aquilo que nos irrita é onde nós precisamos trabalhar. Ah, mas eu não... Olha, eu sou super simples.
Eu não me irrito com isso, porque eu não sou assim. Eu não sou assim agora. E na outra encarnação, como é que eu era? A gente não lembra. Então, aquilo que nos irrita, que nos incomoda, geralmente está nos mostrando. Nossa, aquela pessoa é tão orgulhosa, ela me irrita, porque ela é tão orgulhosa, ela se acha. Mas nessa encarnação eu sou tão simples. Mas e na outra? Será que eu não trago resquícios no meu espírito de outra encarnação, onde aquilo me irrita? Então, essa pergunta, que é a última deste capítulo, desta parte, eu vou pedir para vocês lerem em casa, que todos esses anexos, porque se o material é reflexo das nossas chagas, imaginem o moral. Então, ele diz o seguinte: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, as paixões, numa palavra, são as torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Vermes roedores porque corroem a gente, né? Para aquele que inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso. Quando a gente está com ciúme ou com raiva, a gente não tem paz. Nada acalma a gente fica daquele, né? Já está acabando o tempo, só vou acabar de ler aqui. Não há calma nem repouso. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão trégua e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem andando em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreensíveis? Que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? O que é o inferno? Não existe um local inferno. O inferno é esse desespero. Tem coisa mais infernal do que sentir raiva, do que sentir ciúme, que sentir inveja do outro, que sentir que o outro está se sobrepondo e eu fico incomodado porque o outro está se sobrepondo. Então, vocês vão ler esta parte durante essa semana, que são as colocações, detalhes importantíssimos que os espíritos fazem. E semana que vem eu retomo um pouquinho desses dois pontos aqui que eu anotei importantes nessa anotação dessa resposta, para a gente começar a próxima aula.